boa noite, bem-vindos a este canal, amigos e amigas, abençoados e eleitos do Senhor, do Cristo ressuscitado. Eu vos saudo com a graça e a paz. Meu nome, este canal, o Evangelho de Cristo ressuscitado da família da fé. Sejam bem-vindos todos. A não ser o dia e a hora que vocês vão assistir este vídeo, mas eu já peço de antemão, eu antecipo que vocês possam dar o seu like, né? O seu like, se inscreva neste canal, né? Para dar apoio ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Complementando aqui a mensagem, meu nome é Edielson Amorim, sou aqui de Juazeiro da Bahia, então estou transmitindo aqui ao vivo uma mensagem do Evangelho da Graça de Cristo para todos vocês. Voltando no vídeo anterior, um vídeo anterior que eu fiz de 13 a 14 minutos, eu não me lembro o tempo, se não me falha a memória, eu falei sobre o primeiro pacto, os dois pactos, ou seja, a Bíblia ela se divide em duas partes, a primeira aliança e a segunda aliança, antes da cruz e depois da cruz. Primeiro pacto e segundo pacto, segunda aliança. Então, nós temos que reconhecer, gente, e vou voltar lá em Gênesis, capítulo 17, 9 a 11, para lembrar vocês, a todos vocês, o que foi dito sobre o evangelho da circuncisão. Porque tem dois evangelhos, a Bíblia também se divide em dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E nós temos que obter essas informações, não só espiritual da Bíblia, da palavra de Deus, do Evangelho e da antiga aliança, como da nova aliança, como nós temos que observar, ter nossas informações também pessoais, nossas informações do nosso país, estar bem informado. Nós estamos no ano 2021 e as pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas enganadas, são milhões de pessoas enganadas por religião, por religioso, por doutrinas vãs, que não prestam atenção no que foi dito pelos profetas, pelos apóstolos, e o que está escrito aqui na Bíblia. Creem no que os pastores, no que os homens dizem, mas não creem no que Jesus disse e no que está escrito aqui no Evangelho. Então vamos só relembrar para vocês verem que existem dois Evangelhos, tá entendendo? Mas vamos ver aqui primeiro o primeiro pacto, a primeira aliança, que era da circuncisão, e para quem era. Então vamos ler, do 9, versículo 9 ao 11. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós. Versículo 10. Esta é a minha aliança que guardará entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Veja, guarda essa palavra, circuncidado, que vocês vão ver que é o evangelho da circuncisão. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isto por sinal de aliança entre mim e vós, no versículo 11. Então, esse aqui foi o pacto que Deus fez com Abraão e a descendência de Abraão. Quando falar da descendência, está falando no singular, tá? Já prevendo era Cristo, a vinda de Cristo, tá? A descendência dele. Mas nas gerações dele, que as gerações aí, esse parte as gerações dele já é pessoas que nasceram da promessa, de filhos dele, de seus netos, bisnetos, essas gerações da carne. Então vamos ver aqui, vocês vão ver que esse evangelho aqui, esse pacto aqui, Jesus de Nazaré, quando veio aqui na terra, como eu disse que aquele livro de Mateus, Marcos, Lucas, é a história de Jesus aqui na terra, a vida de vida, não é evangelho. Tá entendendo? É evangelho da circuncisão, não era evangelho da incircuncisão, ou seja, evangelho para o gentio, evangelho, era evangelho, não é mais, evangelho para os judeus. Hoje o evangelho para os judeus é o mesmo para os gentios, que é o evangelho da graça do Cristo ressuscitado, revelado ao apóstolo Paulo, ao apóstolo dos gentios, e não aos seus apóstolos, aqueles que viveram com ele. Aqueles apóstolos eram pregadores da circuncisão também, o ministério dele era da circuncisão. Eles foram ensinados por Jesus de Nazaré, aprenderam dele como ministro, os ministérios dele também eram da circuncisão. O ministério de Jesus também tem nome. Os pastores, os tais pastores, os líderes de denominações, não pregam isso. Não pode ver isso aqui, que está escrito aqui. Vocês podem ver circuncisão,
Mas por quê? Porque Jesus, ou esse livro de Mateus, vocês podem ver Mateus, Marcos, Lucas, por que não era evangelho para nós, dos gentios? Porque isso aqui, ó, vejam bem o que foi escrito aqui, Romanos capítulo 15, Romanos 15, veja o que está escrito aqui, ó, em Romanos 15. Preste bem atenção no que eu vou ler, observe bem. Ó, Romanos 15, versículo 8. Observe bem o que diz. Digo, pois, o apóstolo Paulo escrevendo pelo Espírito Santo. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Primeiro pacto. Aquilo lá está escrito em Gênesis, feito com Abraão. Em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Paulo escrevendo aos nossos pais, que Paulo era judeu também. E ele excedia em judaísmo. Então, os nossos pais, que pais eram esses? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Foram feitas as mesmas promessas. Vamos lá para Gênesis, capítulo 12, para vocês verem que as promessas foram feitas a uns, foram feitas aos três. Era para Jesus estar cumprindo essas promessas. Ele foi ministro da circuncisão por isso, para cumprir essas promessas e para cumprir toda a lei. Porque nenhum judeu podia cumprir toda a lei. Eram 613 mandamentos. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 12. Vejam bem o que diz aqui as promessas feitas a Abraão. 12, do versículo 1 ao 4. Vamos ler. Versículo, texto e contexto. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei, e o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Preste bem atenção nessa promessa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis, capítulo 26, para vocês verem. Aqui ele fez Abraão. Vamos lá para o capítulo 26 de Gênesis, para vocês terem uma ideia. Versículo de 1 a 4. Observe bem essa promessa que ele fez lá. Em ti todas as famílias serão benditas. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Que juramento foi esse? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. A outra promessa é essa, foi por isso que Jesus foi ministro da circuncisão, cumprindo essas promessas feitas aos pais. Vamos para Gênesis, capítulo 28, Gênesis, capítulo 28, vamos ler do versículo 10 ao 14. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, Jacó estava fugindo, né, do irmão de Isaac, de Esaú, porque ele tinha tomado a bênção de Esaú, fez a sua travesseira e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estende-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, veja que está no singular, toda essa descendência que eles estão falando aqui se referia a Cristo. Serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as famílias, todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. As mesmas promessas. Então, vocês vão ver aqui, pessoal, todas essas promessas. Então, isso aqui, essas promessas foi feita, por isso que Jesus foi ministro da circuncisão. No ministério dele tinha nome. Os pastores não sabem o nome do ministério de Jesus. Só fala que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João era o ministério de Jesus. Era, mas da circuncisão. Para os judeus, porque ele ensinava a mesma coisa que os escribas e fariseus e os judeus. Ele ensinava para os judeus. A mesma coisa. A diferença, porque ele tinha o poder de Deus, ele usava, como está escrito lá em Mateus. Pegar esse, não está no script aqui não, mas eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 7. Vamos ler. O que está escrito aqui em Mateus capítulo 7. E como é que ele ensinava? O que é que ele ensinava? Entendido? Para vocês terem uma ideia, o que é que ele ensinava. E foi por isso que Jesus veio cumprir toda a lei.
Mateus capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ele estava ensinando aos judeus, ó, tá? Ele está falando sobre aqui, ó, vou ler do 24. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27, versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, ou seja, ele ensinava a mesma coisa. A diferença era a autoridade que ele tinha, porque ele, o Espírito de Deus estava nele, o Espírito Criador de todas aquelas coisas, de todas as coisas. Parava sobre aquelas águas no início da criação. Então era esse próprio Espírito de Deus que estava nele. Então ele pegava com autoridade. Mas vamos ver o que ele veio fazer aqui. Romanos capítulo 15, versículo 8. Agora vamos ler para Gênesis 28, 12. Gálatas, capítulo, vejam bem, Gálatas 3,16. Vamos ver o que foi que ele veio fazer. 3 a 16. Gálatas 3, 16 e 17. Vamos ver. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, não aos seus descendentes, como se for falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não é decorre das promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Já pela graça ele já tem concedido a Abraão as promessas. Então, foi 430 anos depois que veio essa lei. Êxodo, está lá em Êxodo 12:41. Êxodo 12:41, quando os filhos de Israel saíram do Egito. Deus estabeleceu a lei, através do capítulo 20, 12:41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. No capítulo 20, vocês podem ler do 1 ao 17, que vocês vão ver Deus estabelecendo todas as suas leis para os judeus. E essas leis foram continuando, leis cerimoniais, aquelas leis morais de Deus, depois veio as leis cerimoniais, e consequentemente essas leis passou a 613 mandamentos. E nenhum judeu podia cumprir. Foi por isso que Jesus veio cumprir. Está entendendo? Então, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, é que vocês não prestam atenção, vocês evangélicos, vocês que se dizem crentes, prestem atenção nessa leitura. Observe o que Jesus está dizendo, porque aqui os pastores deturpam essa mensagem. Jesus veio, não, eles não lê direito. Né? Observe bem, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, eu vou ler para vocês prestarem bem atenção nisso aqui. A interpretação que os caras fazem, que os pastores fazem, deturpam tudo, cauteriza a mente de vocês, e vocês não podem ver nem entender isso aqui. Mas veja o que está dizendo, versículo 17, Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não, veja bem, não vim para revogar, vim para cumprir. Ele veio para cumprir. Cumprir o quê? A lei e as profecias. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, vejam bem o que ele está dizendo, até que nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Onde foi que tudo se cumpriu, pessoal? Cumpriu na cruz. Está consumado, está feito, ele cumpriu, ele viveu toda a lei. Jesus nasceu, foi circuncidado, Jesus com 8 dias foi apresentado, foi batizado por João Batista, toda a lei, porque tudo isso era prática judaica. Ele vigiou, ele orava a noite toda, ele subia ao monte para orar, tudo isso era prática judaica, não tinha nada a ver conosco, tudo isso ele fez para acabar com toda a lei, porque ele pôs fim à lei. Está escrito aqui, Romanos capítulo 10, veja o que Jesus fez, ele pôs fim à lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, eu vou ler do 3, do 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, os judeus, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Isso ele está falando de judeus. Vou ler do 1, irmão, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho. Ele está falando para os judeus, Paulo aqui escrevendo para
a respeito dos judeus, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, de Cristo pôs fim à lei. Que lei era essa? Que lei? Cristo pôs fim à lei de Moisés. A lei de Moisés. Vamos ver se foi a lei de Moisés ou não foi. Que lei era esta? Vamos ver. Em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 13 em diante. Olha aí. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Está falando do quê? Dos filhos de Deus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, isto é, a inimizade. Essa parede que tinha entre os dois povos, entre os gentios e os judeus, era uma inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, que era uma ordenança. A lei dos mandamentos só tinha ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Destruiu a inimizade que havia entre os povos. Então fez um povo só. Os judeus, tanto os judeus como os gentios, agora é um povo só. Aqueles que se convertem, que creem em Cristo, no Evangelho da graça de Cristo, que recebem o Evangelho da graça de Cristo, porque só tem que receber a abundância da graça de Cristo. Reino em vida com Cristo, tanto faz judeu como gentio. Tudo é um só. Olha o que ele fez em Romanos, capítulo 8. 8, 1 e 2. Pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte, da lei de Moisés, do pecado da morte, que a lei era o pecado. A lei de Moisés é que trazia o pecado. Isso aqui é outra mensagem para depois, mas eu quero trazer para vocês, porque, veja bem, em João 5, 24, ele disse, Jesus já tinha profetizado isso aqui, mas as pessoas não falam, não entendem, não vê isso aqui. João 5, 24, gente, é o que Jesus disse. Olha, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, não tem condenação, mas passou da morte para a vida. Não tem condenação, ele passou da morte para a vida, já passou da morte para a vida, tem vida, acabou-se a morte. Então Jesus aniquilou a morte. Isso que ele ainda estava com vida quando ele falou isso para os seus discípulos. Mas ele fez isso na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros que estavam mortos, aqui já foi depois da cruz, hein? O apóstolo Paulo escrevendo, aqui é depois da cruz, olha o que ele fez. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, que eram os incircuncisos, aqui já está falando para nós, os gentios, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança da lei de Moisés, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Ele removeu toda a ordenança encravando, então não tem que ficar debaixo de ordenança de homem nenhum. E as pessoas estão aí debaixo de ordenança de pastor dizendo não faça isso, não faça aquilo, se você não trouxer o dízimo. Outra coisa, o dízimo, Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. Tudo isso é falsidade, tudo isso aí são lobos cruéis, enganando as pessoas. É preciso vocês ter cuidado, vocês se alertar, vocês buscar informação no Evangelho da graça de Cristo. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês que o apóstolo Paulo foi chamado. Ele foi chamado, separado dos apóstolos, daqueles apóstolos, para pregar o Evangelho da incircuncisão, enquanto eles eram da circuncisão. O mesmo ministério de Jesus que eu mostrei aqui em Romanos 15, 8. Mas eu vou trazer um gancho para vocês aqui em Mateus capítulo 10. Observe bem como eles eram, o que Jesus ensinou para eles, falou para eles. Mateus 10, versículo 5. Olha, 5 e 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-nos as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Olha o que ele disse: nem entreis na cidade de samaritanos. 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi isso aqui que Jesus veio fazer: procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está entendendo? E no 15, 24 também Jesus disse isso aqui, ó, para que foi que ele veio, ó. Mateus 15, versículo 24 e 25, olha, em diante.
do 21 ao 24, eu vou ler, preste bem atenção, pessoal, para vocês entenderem que Jesus não veio para nós, Jesus veio para o povo dele, Jesus veio pregando o evangelho, a própria lei de Moisés. E partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-o, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas. Ele não foi enviado para os gentios, ele foi enviado para... Depois da cruz foi que veio o gancho. O mistério que esteve oculto foi que foi revelado ao apóstolo Paulo. Isso aí é outra mensagem depois, eu quero passar para vocês. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos vocês, dê o seu like, tá? Me chama Edielson, mais uma vez eu pedi Edielson Amorim aqui de Juazeiro. Dê o seu like, se inscreva no meu canal, tá? E se você gostou dessa mensagem, e da próxima vez vamos ter mais, tá? Ok? Graça e paz a todos. Uma boa noite.